E desde o término da luta entre Israel Adesanya e Robert Whittaker, o que tem se ouvido muito falar é de que o nigeriano é um campeão fraco, que ele já foi mapeado, é um cara que faz lutas chatas, lutas ruins. E que bom era o Anderson Silva, que toda luta era um show, era nocaute, ia pra grade, e brincava, e tinha esquiva, e tinha precisão, isso e aquilo. E será que isso é verdade mesmo? Será que o Adesanya não é tudo isso, apenas uma enganação que durou só enquanto não era mapeado e agora que é campeão e todo mundo está de olho nele, ele se tornou um alvo fixo, é mais estudado, agora foi desvendado e facilmente será derrotado dentro das próximas lutas? E o Anderson? Era tudo isso mesmo? Era um showman? Toda luta era uma delícia de se ver? Bom, é sobre isso que eu vou abordar aqui hoje no vídeo do Cotovelada Giratória. Antes eu só peço que você se inscreva, que se ainda não for inscrito, deixa o like aí para dar aquela moral de sempre. E deixa o dislike também, caso não goste de alguma coisa aqui no conteúdo, para que eu possa fazer autoavaliação e estar sempre buscando entregar aqui o melhor para vocês. E vamos lá. Em primeiro lugar, é bom ressaltar o seguinte: o Adesanya não estava enfrentando qualquer um. Ele estava enfrentando o australiano Robert Whittaker, que além de ser ex-campeão da categoria, é disparado o melhor lutador da mesma, depois do próprio nigeriano. Você vê que o Whittaker nunca perdeu para ninguém nos 84 quilos. Ele só perdeu duas lutas e, curiosamente, as duas para o Israel Adesanya. E normalmente, tirando as lutas contra o Romero, ele vence com tranquilidade nessa categoria. Ninguém chega sequer perto de bater. Então, não é qualquer coisa que o Adesanya estava enfrentando. E vamos lembrar de mais um detalhe aqui. Eles já lutaram duas vezes, como já citado aqui no vídeo, e na primeira o Adesanya bailou, deitou e rolou, humilhou o Whittaker. Eu costumo dizer, é a luta de MMA que teve dois nocautes, porque o Adesanya quase nocauteou ali o Robert Whittaker, que foi salvo pelo gongo, e depois nocauteou de fato, porque não tinha mais o gongo para salvar, estava no meio do round, não tinha para onde correr. E o Adesanya naquela luta fez o que quis. Por quê? Porque o Whittaker partiu para cima como se não houvesse amanhã. E o Adesanya é um contragolpeador nato, é um gênio nessa arte aí, né? Nesse quesito do jogo. É um cara que contragolpeia muito bem, tem muita envergadura, tem controle de distância. Se você vem com tudo para cima dele, é certeza de que você vai dormir mais cedo do que tarde. O Whittaker cometeu esse erro e foi nocauteado. Fez alguns ajustes e foi evoluindo luta após luta, pós-derrota para o nigeriano. E aí veio para esse combate mais comedido, tanto que no primeiro round o Whittaker nada fez e foi humilhado pelo Adesanya. No segundo round ele começou a mesclar quedas, começou a mesclar o wrestling, jiu-jitsu e trocação para confundir a cabeça do campeão. E o Adesanya fica parecendo que tem uma defesa de queda ruim, porque toda vez que o Whittaker ia nas pernas dele era uma queda. Porém, vocês têm que ver o seguinte detalhe: o Adesanya ele só é quedado quando ele está indo dar o golpe e é pego na entrada de queda, ou seja, ele está indo para frente, o cara vem contra ele, então isso facilita a queda. O Adesanya só é quedado assim, inclusive contra o Blachowicz, onde ele perdeu sua única derrota no MMA até aqui, na categoria de cima, foi desse jeito que o Blachowicz o quedou. Esperava o Adesanya tomar iniciativa e voava nas pernas aí do nigeriano. Foi o que o Whittaker fez também. E em todas as vezes onde o Adesanya estava na defensiva, recuado, e o Whittaker tentou quedar, ele não conseguiu. Outro detalhe, quando a luta ia para o solo, o Adesanya levantava com extrema facilidade. Quando o Whittaker conseguiu mochilar e fez isso em duas oportunidades, o Adesanya o tirou dali das costas também com extrema facilidade. Então foi uma luta equilibrada? Foi, mas foi contra o Robert Whittaker. Como é que vocês querem que o Adesanya humilhe uma luta atrás da outra, nocauteie, dá show contra caras desse nível? Ele fez uma luta sofrível contra o Romero? Fez. Uma luta chata de se ver? Fez. Mas você queria o quê? Que o Adesanya se expusesse contra um dos caras mais poderosos da história dessa categoria? O cara que, uma mãozada, o Adesanya iria dormir. Vocês queriam o quê? Que ele ficasse ali exposto? Ele era o dono do cinturão. O Romero é que deveria buscar o combate e não o fez. Mas se você pegar a própria luta contra o Whittaker, que foi a primeira entre eles, que o Whittaker veio para cima, foi uma luta gostosa. A luta contra o Gastelum partiu para cima, se propôs a lutar. Foi a luta do ano, foi uma luta espetacular de se ver, onde o Adesanya passou um perrengue no começo, mas deu show no fim. Quanto o Brunson tentou ali ir nas pernas do Adesanya, tentou usar seu wrestling de alto nível, o Adesanya o brutalizou
bailou, fez uma baita de uma luta também. Então você tem que ver o que os adversários do Adesanya vêm fazendo e não o que ele vem fazendo. Quando o adversário se propõe a vir para o jogo é gostoso de se ver. O Adesanya é um contra-golpeador e, além disso, é dono do cinturão. Ele joga com regulamento debaixo do braço. Ele não tem que se expor. Vocês devem achar, porra, Charles do Bronx, as mil maravilhas, é campeão, que toda luta é um show, é nocaute, é finalização, é knockdown, acontece a porra toda, beleza. Para nós, fãs, é uma maravilha ver o Charles do Bronx lutar. Mas para ele, como lutador, isso é uma merda, porque o cinturão não vai durar muito tempo. Em algum momento, ele não vai conseguir virar o jogo. Ele começa sempre perdendo por 10-8. Eu dei 10-8 pro Chandler no primeiro round e depois ele foi lá e virou a luta. O Poirier, se alguém for mais rigoroso, poderia dar um 18 também, depois ele foi virar a luta. Em algum momento ele não vai voltar, minha gente. Ele se expõe demais, é show, é gostoso para nós, mas para ele não é saudável. O Adesanya é um lutador inteligente, é um lutador de alto QI de luta, ele luta para ele ganhar, para ele construir um legado, para ele ser o grande lutador. Grandes campeões aí na história do MMA são caras pragmáticos, fizeram sim grandes lutas, mas não o tempo todo. E para os saudosistas de plantão, o Anderson Silva não era showman toda noite. O Anderson Silva fez luta sofrível contra o Demian Maia. O Dana White nem quis colocar o cinturão na cintura ali do Spider. Tamanha vergonha que foi aquele combate. Fez luta sofrível contra o Thales Leites. Foi espancado pelo Chael Sonnen. Sim, o Chael Sonnen, que é um grande lutador, só que é aquele lutador mediano, nota 7. O Anderson Silva foi espancado. Venceu no final por um mísero detalhe, mas foi espancado. Eu não consigo imaginar um cara do nível do Sonnen espancando o Adesanya. O Anderson Silva perdeu para o Chris Weidman, sendo humilhado 2 vezes. E vai vir muita gente falar, ele perdeu porque brincou. Na outra o Weidman teve sorte. Pelo amor de Deus, o Anderson Silva sempre fez aquele jogo de brincadeira. Aquilo não é nem brincadeira, para falar a verdade. É o seu estilo para atrair o adversário para a armadilha. Ele ficava ali na grade para quê? Para que o adversário pensasse, pô, o cara tá brincando comigo, eu enchi ele de porrada, e nisso o Anderson Silva contra-golpeava. Ele não fazia isso para desmerecer o adversário, era o seu jogo. E ele sempre fez e deu certo contra o Weidman, não deu porque o Weidman foi competente e grande lutador, foi lá e conseguiu vencer. E na luta do acidente aí do Anderson Silva, não foi bem um acidente, entre aspas. Por quê? O Weidman se defendeu para machucar a canela do Spider. Ele não tinha intenção de partir a canela do Spider no meio, mas ele se defendeu com a intenção de machucar o Anderson Silva. Aquele tipo de defesa é para isso. E antes desse momento, o Weidman já tinha humilhado o Anderson Silva, tinha quase nocauteado o brasileiro. Então, pera lá, não era toda hora que o Anderson Silva dava show. Mas e aí, eu quero te ouvir. Qual a sua opinião? Você concorda comigo que o Adesanya é sim um grande lutador? Lutas ruins vão acontecer sim, porque ele joga com regulamento debaixo do braço, ele é um cara inteligente, não se expõe tanto. E você concorda que o Anderson Silva não era showman toda hora? Você tem na sua mente aí que o Anderson Silva toda luta dava show? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários. Se inscreva se não for inscrito. Deixa o like para dar aquela moral. Tamo junto, valeu e até mais.